Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma semana, a mais um episódio de Andarilhos da Bola, o seu podcast predileto, assim eu espero, de futebol no seu tocador, no YouTube, onde é que você esteja ouvindo ou assistindo a gente. Mais um episódio especial, hoje estamos recebendo o jogador de Copa do Mundo, Galáctico, São Paulo, Roma, Atlético Mineiro, um currículo invejável, um dos grandes nomes que a gente recebe por aqui, uma alegria imensa estar recebendo ele, Cicinho. Acho que dos caras que eu vi na lateral direita, aí estava até conversando com o João antes, um dos melhores que a gente já teve a oportunidade de ver. Mas antes de dar um salve no Cicinho, vou dar aquele abraço no meu parceiro de bancada. Fala aí, Jotinha, como é que você tá? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos que nos escutam. Quando eu tive o contato inicial com o Cicinho, falei que seria uma honra e uma felicidade imensa para esse coração tricolor trocar essa ideia com ele, e não poderia ser diferente. Antes de passar a bola para ele, eu só queria pedir para todos vocês nos seguirem nas redes sociais, no Twitter, no Andarilhos de Bola, o Demudo, no Instagram, Andarilhos da Bola, se inscrever no nosso canal no YouTube, Andarilhos da Bola também, que é muito importante e ajuda demais a gente. E também agradecer de antemão, além do Cicinho, de toda a assessoria dele, o SBT, que disponibilizou o Cicinho, não colocou nenhum empecilho para ele trocar essa ideia aqui com a gente, e a gente está feliz demais. Manda daí o melhor lateral que eu vi jogar, mas depois vão falar que eu estou falando isso só porque eu sou clubista, mas que eu vi jogar aqui no Brasil é você. Fala, Cicinho! E aí, beleza, parceiros? Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. Eu fico feliz de ter deixado essa imagem, né? Sei que o nosso país sempre foi servido de grandes laterais, né? E eu pude entrar também para esse cenário, e principalmente no time que eu torço, no time que eu amo, que é o São Paulo. Então, a alegria é dupla. Legal demais, sim. E, cara, a gente está falando do São Paulo, não tem como não ligar a sua imagem ao São Paulo, mas a gente sabe que você começou em um outro tricolor aí do interior de São Paulo também, com as mesmas cores, com a camisa muito parecida que é o Botafogo, e seguiu para o Galo. Queria saber como é que foi para você esse começo mesmo, Cicinho, como é que surgiu essa oportunidade lá no Botafogo? Sei que você é de Penápolis, né? E depois... Oi, perdão? Pradópolis, perdão, Eu tava com... E ainda falei pro Fernando, eu não posso confundir, porque eu sempre confundo as duas. Penápolis é o Maurinho. Longe pra caramba, é. Ô Cício, e assim, e você foi, saiu do interior aqui, um menino do interior de São Paulo, para ir pro Galo. Eu queria saber, já pulando um pouco da sua carreira na base, mas como é que foi a saída tão jovem lá pro Atlético, que é um time grande, um time de camisa já, e como é que foi esse primeiro grande salto da tua carreira? Bom, eu por nascer em Pradópolis, do lado de Ribeirão Preto, ali o Ribeirão Preto sempre foi um cenário do futebol, né, nacional, sempre revelando grandes jogadores, Raí, Sócrates, Bordon, enfim, tantos outros jogadores, Diego Alves, que saíram também do comercial, mas é ali de Ribeirão Preto. E eu recebi o convite aos 20 anos, não foi tão jovem assim não, para ir para o Atlético Mineiro. Na verdade, tinha uma possibilidade nessa época, no ano de 2000 para 2001. Ou eu ia para o São Paulo empréstimo de 6 meses, ou iria para o Atlético Mineiro uma venda por 3 anos. Como o Botafogo tinha uma dívida com o Banco Axial, que era metade de dono do meu passe, né? Dono de metade do meu passe, o Botafogo acabou optando pela minha venda. E aí eu fui para o Atlético Mineiro. Mas quis o destino que 3 anos depois eu vestisse a camisa do São Paulo. Mas era essa torcida porque até quando eu recebi a primeira vez o contato de poder passar 6 meses no São Paulo, ali eu já imaginava uma realização do sonho, porque as cores são iguais, eu cresci em Ribeirão Preto, quem que é o ídolo do São Paulo? Raí. Então, como menino, apesar de jogar como lateral, eu queria ser famoso igual Raí, queria ser bem sucedido igual Raí, porque saiu dali. Então, se tornou esse clube do coração. E, como eu falei, no Atlético Mineiro foram 3 anos e depois houve essa possibilidade de ir para São Paulo, e foi onde que eu estava mais maduro. Talvez se eu tivesse ido 6 primeiros meses, eu iria chegar um pouco mais cru. Então, passei por um time do Atlético Mineiro, time de massa, time grande, muita pressão, fui lapidado ali. Quando eu cheguei no São Paulo, assumi a posição e, graças a Deus, deu conta do recado.
Eu ia até, antes do Fernandinho se manifestar pela primeira vez, eu ia até falar isso, que eu tenho a impressão que foi extremamente importante você ter passado pelo Atlético para chegar, porque você chegou no São Paulo não como um cara desconhecido, uma aposta assim, chegou um cara forte, você era muito querido lá no Atlético, teve lá suas desavenças, mas você chegou muito já consolidado, como um cara falou, vou tomar conta dessa lateral aí. Eu acho que Eu sabia da. Oh, Pode falar, Fernando, Silvio, pode desculpa, falar, pode pode falar, falar, pode Fernando. falar, manda bala, manda bala, manda bala. Não, eu cheguei no São Paulo, na verdade, com uma pressão sobre mim de poder substituir Belete, substituir Cafu, grandes jogadores que foram os que vestiram a camisa do São Paulo. E tinha um concorrente direto também, que era o Gabriel. O Gabriel que tinha acabado de colocar o Belete, digamos assim, no banco, e o Belete foi vendido. Então, eu cheguei o quê? Não com status de titular, mas como uma contratação e todos sabiam do meu potencial. Tive algumas propostas de São Caetano, Santos, Goiás, que eram propostas até melhores do que a do São Paulo. Mas como o coração falou mais alto, eu preferi escolher esse desafio. E, sem sombra de dúvida, fez a escolha mais certa da minha vida. Eu acho que a sua história também de crescimento na carreira, né, esse seu estopim na carreira, acabou colidindo também, né? Colidindo não, conciliando com o momento do São Paulo, né? Os momentos de glória, de grandes glórias do São Paulo nos anos 2000 foram mais ou menos ali concomitantes com sua chegada também, né? Então, acho que isso também ajudou, né? Tudo que foi conquistado junto quando você já chegou no São Paulo. Engraçado, você falou do Gabriel, cara, que era um concorrente. O Gabriel sempre foi um cara que teve muita expectativa até, e quando você foi contratado, realmente a expectativa era de uma briga de posição e você assumiu muito rápido isso. Como é que você fez para lidar? Porque você falou, com 20 anos você estava aí para ser num time pequeno e de repente você já passou um tempo Atlético Mineiro, passou outro tempo São Paulo. Como é que você lidou com tudo isso? Como foi essa mudança rápida aí? O que você fez para continuar com o pé no chão e, enfim, tocar a carreira da melhor maneira? Olha, quando eu cheguei no São Paulo, Fernando, eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente. E para você fazer algo diferente, eu quando cheguei, a primeira pessoa que eu olhei foi o Rogério Ceni e a conduta dele, pelo histórico que ele tinha no São Paulo, pelo nome que ele estava construindo ainda mais, né? O respeito que ele tinha. Então, eu procurei olhar as coisas que ele fazia. E eu via que era um cara que depois do treino batia muitas faltas, e eu falei, para eu ser diferente, eu preciso fazer algo diferente. Então, eu não posso acabar o treino e ir embora, eu preciso fazer algo mais. E uma das opções, uma das decisões que eu tomei foi quando eu sentei para assinar o contrato com São Paulo, foi se conversar de moradia, eu falei, não, eu quero morar esse primeiro ano dentro do CT de treinamento do São Paulo. Porque lá no centro da Barra Funda tem uma estrutura fantástica. Eu falei, eu moro em Ribeirão Preto, tem folga, eu vou para lá. Por que eu vou pagar um apartamento? Então, eu era solteiro. Então, essa foi uma decisão que eu tomei, até porque eu já vinha com histórico de alguns problemas extra-campo no Atlético Mineiro, que eu tinha acordado, mas em São Paulo é outro nível, entendeu? A visibilidade é maior, a cobrança é maior. Então, eu comecei já a ir fora de campo, cuidar da minha vida particular e, consequência disso, ficava ali dentro do CT, treinava, assistia muitos vídeos, pegava cruzamentos do Jorginho, olhava muito, olhava a maneira que o Zanetti, aquele argentino, jogava, e eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça, comecei a trazer para mim e fui colocando dentro de campo. Então, a entrega é muito importante, a confiança, e eu cheguei dessa maneira. Eu cheguei com o pensamento de me tornar um cara importante na história do São Paulo, um jogador diferenciado. E graças a Deus eu consegui devido àquilo que eu me empenhei e àquilo que eu me dediquei. Muito legal. Você sim, me fala uma coisa, cara. Você acha que por ser o São Paulo, por ser o seu time do coração, te ajudou a evitar esses problemas extracampo? Que você se dedicava, não dedicava no treino, mas assim, você tinha um amor maior, mas, cara, eu tô no São Paulo, eu tô no time que eu sempre torci, onde meus ídolos jogaram. Eu tô jogando com um ídolo do clube, que é o Rogério. Você acha que isso te ajudou a evitar esses problemas? Ou foi mesmo o lado profissional que falou mais alto de você estar num time meramente grande?
Olha, de tudo um pouco, viu, João? De tudo um pouco, porque eu costumo falar que eu sou um cara privilegiado. Por quê? Fui campeão do mundo, campeão da Libertadores com o meu time do coração. Então, é para poucos. Tá certo, que nem a gente vê jogadores hoje que é campeão com um time, sei lá, campeão da Libertadores, ele se torna torcedor. Mas eu não, eu já vinha de antes. Então, quando eu tive a oportunidade de vestir a camisa do São Paulo na apresentação, eu falei, não, isso daqui não posso ser mais um, né? Eu não posso ser mais um. Então, eu sabia das minhas condições. Até porque, antes de todas essas propostas que eu tive, eu recebi um empresário da Rússia dentro da minha casa e já estava quase saindo, né, o meu passe lá, que eu entrei na Justiça com o Atlético Mineiro. Só que eu falei, não, eu tenho algo apalavrado com São Paulo, e os russos oferecendo dinheiro, meu empresário falou, olha, você joga 3 anos, enche o bolso de dinheiro, depois você volta e ninguém te conhece. Agora, se você tiver a ambição de ir para a seleção, se tornar um cara conhecido no Brasil, o momento é o São Paulo. E aí foi onde nós optamos, abrimos mão de tudo, e foi isso, foi você mentalizar e falar, cara, Deus está me dando essa oportunidade, eu não vou deixar passar não. Então, eu suava sangue mesmo e graças a Deus deu frutos. Ô, Cicinho, você falou da seleção aí, né? De mentalizar a seleção e tal. Às vezes, quando você tá no Botafogo, quando você tá ali no seu começo de carreira, você tá tanto almejando chegar num clube maior, chegar num clube de primeiro escalão de futebol brasileiro, que aquilo parece ser só um sonho distante, né? Um sonho de menino, vestir a camisa da seleção e tudo mais. Mas as coisas na vida de todo mundo, assim, vai acontecendo de uma forma ou outra, você vê que, de repente, você vai conquistando as coisas e você está mais próximo do que você imaginava. Eu queria saber quando é que foi esse momento que você olhou e falou, pô, eu acho que eu vou bater seleção, acho que vai dar para eu ser convocado. Você lembra disso? Você lembra quando você começou a ter esse sentimento de, porra, acho que minha chance vai chegar? Lembro sim. Na verdade, isso aconteceu em 2003, quando eu estava no Atlético Mineiro, que foi o ano que eu comecei a jogar e eu estava jogando muito bem. E aí ia ter uma convocação também só de jogadores do Brasil. E estava nessa disputa o Maurinho e eu, né, que iam convocar um lateral do Brasil. E na época, os meus ex-empresários, eles tinham um contato muito forte com o Branco, né? O Branco era da parceria deles, né? O lateral esquerdo, acho que até hoje ele está na CBF, se eu não me engano, se eu não estou enganado. E o Branco falou que o meu nome estava muito cogitado. Meus empresários saíram de Ribeirão Preto e foram para Belo Horizonte junto com meu pai para a gente assistir a convocação. E quando deu a convocação, acabou convocando o Maurinho. E eles ficaram muito decepcionados. Meu empresário até usou uma expressão na época, falou assim, ó, eu preferia que cortasse o meu braço do que ter recebido essa notícia de não convocação, porque nós já estávamos todos preparados, já tinham ligado. Então, eles só estavam nessa dúvida. Aí acendeu a luz. Aí eu falei, sim, realmente, se eu me dedicar, essa possibilidade de ir para a seleção brasileira. Quando eu fui para São Paulo, e uma das primeiras coisas que eu procurei dar na minha entrevista, quais foram? De ser um jogador que fosse a cara do São Paulo. Eu não cheguei no São Paulo falando, não, estou no São Paulo para ir para a seleção brasileira. Não. A seleção brasileira veio com consequência. Então, eu sabia que eu tinha que me firmar no São Paulo. E o São Paulo era esse time a me levar à seleção brasileira. Porque esse problema que eu vivi com o Atlético Mineiro, eu falei, aqui eu não vou na seleção brasileira, não tem ambiente para mim. E aí o São Paulo me despertou essa luz novamente, eu falei, aqui é o lugar que vai me colocar na seleção brasileira. E em 2005 veio a primeira convocação, então toda a dedicação, todo o trabalho foi retribuído aí com essa primeira convocação contra a Guatemala, que foi naquele jogo de despedida do Romário no Pacaembu em 2005. Cara, é muito legal de ver. Parece que conforme vocês vão contando aqui, nossos convidados vão contando a trajetória dele, a gente vai vivendo um pouco disso novamente. Então, nossos ouvintes também espero que tenham esse mesmo sentimento, porque é muito legal. Ô, Cici, eu queria saber de você. Você jogou 2004 e 2005 no São Paulo. Foram 2 anos. Falando de Libertadores mesmo, antagônicos do sentimento, né? Um que é a glória eterna, como agora a Conmebol está vendendo, né? A Libertadores, que é o título, e todo mundo sabe o quão especial é isso.
mas também tem o lado de 2004, aquela derrota para o Once Caldas, aquela coisa, né, que como torcedor, como qualquer um, não tem como ficar chateado e não ver um título escapando pela mão. Queria saber, dentro do grupo, você falou do Rogério e tudo mais, quem que colocou o time para cima? Como é que foi? Na verdade, como é que foi o clima lá dentro depois de que tudo isso aconteceu e de onde vocês tiraram força para falar, não, cara, esse ano não deu, mas vamos grande que nosso time é forte e a gente consegue o ano que vem tá aí de novo. Bom, sem sombra de dúvida, a eliminação por Once Caldas foi muito doído, até porque a expressão do São Paulo, o São Paulo em Libertadores, o São Paulo é um time no cenário mundial conhecidíssimo, e o Once Caldas até então pouco se ouvia falar, um time que despontou ali e acabou também. Então, você ser eliminado da maneira que nós fomos, foi muito dolorido, foi muito dolorido. Mas o São Paulo sempre teve lideranças. O São Paulo sempre teve lideranças e uma delas, sem sombra de dúvida, é o Rogério Ceni. Mas o que não, o que foi o divisor de águas mesmo foi o Marcelo Portugal Gouveia, Juvenal Juvencio e Marco Aurélio Cunha. Essas pessoas acreditaram nos atletas que estavam ali, contrataram mais alguns para o ano de 2005, mantiveram a base e quando houve essa desclassificação, eles entraram no vestiário e falaram, olha, nós perdemos, mas perdemos com dignidade, né? Todos nós sentimos, mas o próximo ano está aí e nós vamos estar na Libertadores de novo, se Deus quiser, e vamos ganhar o título. Então, eles acreditaram mais em nós do que nós mesmos. Até porque depois de lá, nós já viemos para o Brasil, fomos para Belém, perdemos de 1-0 para o Paysandu. De Belém, já pousamos em São Paulo, jogamos contra o Palmeiras, perdemos de 2-1 no Pacaembu. E aí, na segunda-feira, a torcida fazendo protesto no centro de treinamento, mas nós tínhamos um foco, nós tínhamos um objetivo e não iríamos fugir dele, porque nós tínhamos respaldo da diretoria. Então, a liderança do Rogério Ceni dentro de campo e a liderança desses três seres humanos aí, o presidente, vice-presidente, diretor, Marco Aurélio Cunha, foi de suma importância para uma sequência, porque você chegar numa semifinal num ano e no outro já ser campeão, é muito difícil, e nós conseguimos isso graças a Deus. É legal você falar isso no atual momento que estamos vivendo, né? Porque a gente vê como uma diretoria ruim pode estragar um clube gigante, né? Então você vê, eu não imaginava de verdade que você fosse responder que a diretoria ali naquele momento foi o mais importante. Mas imaginava, não, pô, o Cuca ali motivou a gente, depois veio o Leão no ano seguinte e tal. Mas realmente, cara, era uma diretoria forte nos bastidores, forte para a torcida, e muito legal você falar isso no momento que a gente tem uma diretoria aí nos últimos anos de São Paulo que não passa tanta credibilidade assim ao torcedor, né? Mas vai daí, Fernandinho. Não, eu ia falar justamente que ele menciona a parte da torcida, né? Da torcida, das cobranças da torcida, e eu acho que aí, eu posso estar, se eu estiver enganado, se sim me corrige, mas eu acho que é aí que entra a importância de você ter uma diretoria e um gerente de futebol próximos e que depositem confiança no elenco, né? Porque você tá com um elenco que sofre uma pressão de torcida, a gente sabe como é que funciona em São Paulo, com os 4 grandes, né, cara? A torcida cobra muito mesmo, então vocês tinham acabado de ser semifinalistas, perderam mais 2 jogos e já tava o caos de novo, mas você teve uma diretoria que confiou em vocês e deu a tranquilidade para vocês trabalharem. Você acha que é realmente isso? E sim, quando aqui no Brasil, no cenário de futebol que a gente tem, com a torcida da forma como ela é, sem uma diretoria forte não funciona a coisa? É mais ou menos por aí? Olha, eu acho que a diretoria ela precisa ter um diálogo com o torcedor, porque o torcedor não tá ali, o torcedor quer ver vitória, entendeu? Ele quer o time ganhando. E se trata, eu estou falando de São Paulo porque o São Paulo tem a cara da Libertadores. O São Paulo poderia ganhar o Campeonato Brasileiro agora, beleza, a torcedor ia comemorar, mas não tem o mesmo sentimento que você vê jogando uma Libertadores, ganhando uma Libertadores, chegando na semifinal, numa final. Então, essa época minha, os diretores, eles tinham uma sintonia com os torcedores, entendeu? Os torcedores não iam ali para desrespeitar, eles iam cobrar,
entendeu? A cobrança deles não era uma cobrança agressiva, era uma cobrança que, olha, vocês estão perdendo, nós estamos juntos, mas vamos lá, vamos suar a camisa. Não pode perder do jeito que perdeu, entendeu? Era uma cobrança construtiva, não cobrança que a gente vê hoje, tacando pedra em ônibus, esses negócios. Houve situação de tacar pipoca? Houve. Mas o quê? 3, 4 gato pingado, entendeu? Os torcedores mesmo que tinham respaldo, que tinha essa sintonia com a diretoria e tinha o respeito da diretoria, e é isso que hoje se precisa. Por que os torcedores fazem o que é na porta do CT? Porque não tem um diálogo com o presidente, não tem um diálogo com o diretor, entendeu? Hoje, até para a imprensa está difícil. Como que a imprensa vai noticiar algo do treinamento? Aí fala, não, a imprensa inventou algo. Poxa, ninguém deixa os caras assistir o treino. Na minha época, tinha 70 repórteres lá fora, filmando isso, aquilo, tinha que esconder o time. Então, mudou-se muita coisa. Então, os presidentes ficaram muito, assim, blindados. Naquela época, não. O Juvenal Juventus colocava a cara a tapa, Marco Aurélio Cunha, saía lá no portão, sem segurança, ia, conversava com os caras. Não, vocês podem entrar. Vocês querem cobrar o jogador? Pode cobrar. Os caras na arquibancada, nós dentro do campo, e eles apontando o dedo e falando, vamos. Entendia. E é dessa maneira, é uma cobrança, é como se fosse um patrão, digamos, cobrando de um funcionário. E nós entendíamos assim. Então, esse respeito, eu acho que precisa de respeito. Quando há respeito por parte do torcedor e por parte da diretoria, que dá esse acesso com responsabilidade, não para marginais, eu acho que tudo é benéfico. Então, para a gente foi muito importante. Talvez se nós não tivéssemos tido essa cobrança em 2004, não teríamos sido campeões em 2005. E complementando o que você está falando, o respeito à camisa também, né? Do jogador com a camisa de um clube gigante. E não estou falando só do São Paulo agora, não. Falando de qualquer time grande aí do Brasil e do mundo que muitas vezes a gente vê o jogador meio nem aí com o escudo que está defendendo. Ô, Cicinho, já indo mais um pouco para o campo e bola ali, cara, a gente teve um time de São Paulo entre 2004 e 2005, depois os outros do Brasileirão, os anos que foi tricampeão brasileiro também, mas eu vejo principalmente nos anos 2004, 2005, um time extremamente organizado. Tinha só fera no time. Então tinha você, tinha o Mineiro, o Amoroso, o Luizão, só cara cobra. Mas o time jogava por música. E uma coisa que me chama a atenção disso é que saiu o Cuca em 2004, veio o Leão em 2005, depois teve todo aquele problema com o Leão e outro. Ou seja, foram 3 técnicos diferentes num curto espaço de tempo, assim, que é o que a gente sempre defende, que, pô, tem que deixar o técnico trabalhando 1, 2 anos e tal. O que fez esse time ter essa sintonia fina, mesmo saindo um técnico, entrando outro, tendo um problema e vindo um terceiro técnico para ser campeão? O que você, como o cara que estava peça integrante dessa engrenagem, enxerga como o mais importante para ter mantido o relógio girando? Bom, o Cuca, quando ele saiu do São Paulo, foi mais por desgastes mesmo, né? Cobrança, derrotas, esse negócio, após uma desclassificação na Libertadores, então ficou, na época, meio inviável para ele, a pressão era muito grande, então ele resolveu sair. Já o Leão chegou e deu uma reviravolta. O Leão chegou com totalmente uma outra filosofia de trabalho, uma filosofia assim de ditador, sabe? Ditadura mesmo. E era o que nós estávamos precisando, porque nós tínhamos meio que colocado a asinha assim, meio para parar de funcionar, sabe? Ficamos humorosos demais. E o Leão já chegou com esse negócio, olha, não importa que é Cici, não importa que é grafite, quem é, vai jogar quem tiver melhor, não vai jogar com o nome, então vamos acordar todo mundo. Tanto que a primeira coisa que ele me falou, ele falou assim, todo mundo fala de você, mas para mim você é lateral peixe. Aí eu falei assim, ó, mas o que significa isso? Ele falou para mim, vai no fundo e nada. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, nós vamos treinar muito cruzamento, ainda mais. Então ele chegou com um outro pensamento. E a saída dele, ninguém esperava, porque nós tínhamos acabado de ser campeões paulistas, né? Só que ele tinha uma dívida, assim, de amizade lá no Japão com o diretor de um clube e ele resolveu sair. E o Paulo Tuori, quando chegou, diferente do Leão, ele não mudou nada. O Paulo Tuori, a única coisa que ele fez foi reunir o time, reuniu alguns
capitães assim, né? Igual Rogério, Lugano, Fabão, mais 2, 3 ali, Mineiro, e falou, olha, o que nós precisamos fazer? O que eu preciso fazer para melhorar? Porque eu cheguei num time que ganha. Eu não posso mudar. Aí o Rogério falou assim, ó, nós temos um único problema. Qual que é? Cicinho Júnior ataca demais. Então, nós precisamos blindar esses 2 jogadores. O Paulo Tuori, vamos tentar o 3-5-2? Manda bala. Mandou 3-5-2, aí a carenagem andou. Então, o outro ponto forte disso, que cada um de nós sabíamos, né, do nosso compromisso dentro de campo. E uma das coisas que não tinha era vaidade. Então, ninguém queria ser mais que ninguém. Entendeu? No entanto, que o Amoroso chegou numa semifinal de Libertadores. Vai aparecer cara boleirão, chegou agora, não sei o que tem. Nós não. Amoroso, você quer a bola, meu filho? Toma aqui, decide para nós. Entendeu? Então não tinha vaidade. E era um time que adquiriu, conquistou a simpatia até das outras torcidas, porque nós jogávamos exatamente por isso, né? Com responsabilidade, sem desmerecer ninguém. Então o segredo foi a sabedoria de cada treinador e dos jogadores também entender aquilo que o treinador pedia. Bom demais, acho que é esclarecedor e essa questão da troca de técnicos é sempre muito particular, né, de caso para caso, é impossível a gente traçar uma regra do que é o certo, né, tem muito aquela frase, futebol não tem certo nem o errado, né, tem quem ganha e quem perde, aí o resto é história, né. Ô Cicinho, você fez, cara, a sua trajetória no São Paulo foi voando, né? Você teve momentos excelentes. Só que eu queria saber a partir de qual momento você começou a receber sondagem para fora, porque você foi direto, né? Depois que você teve algumas direto para um clube gigante da Europa, assim, né? Quando você saiu do Brasil, né? Em que momento começaram a surgir as sondagens desse novo patamar de clubes já do primeiro escalão europeu para você? Você lembra disso? Foi antes do título da Libertadores? Foi depois da Libertadores? Não, eu recebi a primeira sondagem depois da minha convocação para Guatemala, né? Para o jogo contra a Guatemala, melhor se dizendo. Aí eu recebi a primeira sondagem do Liverpool e aí depois passaram-se, aí eu fui convocado para a seleção novamente e quando eu fui para a Copa das Confederações, na Copa das Confederações já começaram-se os burburinhos ali sobre o Manchester United. E aí meus empresários já estavam comigo lá na Alemanha, né, na Copa das Confederações com a seleção, e eles ficavam nessa conversa com os diretores do Manchester. E aí foi combinado que quando acabasse a competição, né, eu viria para o Brasil, jogaria a Libertadores e voltaria lá para assinar o pré-contrato. Só que eu recebi uma ligação do Roberto Carlos e o Roberto Carlos ficou sabendo que estava assim, em negociação, né? Eu estava lá na seleção, ele falou, olha, você não quer ir para o Real Madrid, não? Aí eu falei, mas como que é isso? Ele falou, não, o Luxemburgo tá lá e te quer. Aí eu falei assim, uai, beleza. Eu nem acreditava, né? O Roberto Carlos ligando no meu celular, porque eu tinha recebido umas convocações das eliminatórias, depois da Guatemala, do jogo contra a Guatemala, aí eu fui em alguns jogos das eliminatórias, né, antes de ir para a Copa das Confederações. E o Roberto, o Cafu e o Ronaldo não foram. Só que aí ligou no meu telefone e aí falou. Aí falou, ó, o Luxemburgo quer você lá. Vamos? Tá, os caras, o Robinho tá chegando agora. Falei, beleza, vamos embora. Aí liguei pro meu empresário e falei, olha, Luxemburgo quer falar com vocês. Aí passei telefone, meus empresários cuidaram de tudo. E aí nós falamos, olha, quando acabar a Copa das Confederações, então a gente conversa. Aí acabou a Copa das Confederações, nem fui para Manchester, tinha um jato particular na época me esperando, mas aí 2 dias antes cancelou. Aí vim para o Brasil, já joguei, né, a final, e aí depois foi onde nós sentamos, quando acabou a final, aí nós sentamos e conversamos. Aí assinei o contrato com o Real Madrid queria que eu já apresentasse. Aí o Rogério Ceni me chamou e falou assim, fica para o Mundial. Se ganhar o Mundial, você vai ver o que vira isso daqui e o seu nome vai estar na história. E aí eu fiz essa opção, pedi para que o Real me liberasse esses 6 meses para chegar no meio da temporada. E aí o Real aceitou
até porque tinha o Michel Salgado e um outro lateral que era o Diego Lopes, alguma coisa assim, Diogo Lopes, um uruguaio, que eles iriam emprestar ele, aí tiveram um tempo mais, e aí foi onde eu fiquei, fui campeão mundial e depois apresentei no Real Madrid, mas tudo começou ali mesmo no jogo contra a Guatemala, essa sondagem, e depois na Copa das Confederações. O Diogo Lopes é o que trocou umas pancadas com o Fabiano lá, né, lá no Sevilla. Carequinha, não é? Isso. Lateral direito bruto. Ah, ele tava no Zaragoza depois. Isso mesmo. Você sim, mas injusto, né? Pô, você receber sondagem depois desse primeiro semestre de 2005 foi chato, né? Porque você jogou o fino da bola na Libertadores, acabou com a Copa das Confederações, campeão da Libertadores, aí é sacanagem, né? Mas, ô Cici, antes da gente se embrenhar nisso, que é história pra caramba aí, porra, coisa legal pra caramba, vou querer saber resenha dessa Copa das Confederações aí. Eu vou dar um descanso aos ouvidos dos nossos ouvintes aí, da sua voz não, mas mais da minha que é cansada pra caramba. Então a gente vai rodar a vinhetinha aí, 30 segundos, e a gente volta com o segundo bloco, que aí vocês vão ver o que é resenha com esse moço aí de Pradópolis. Valeu, Andarilhos! Fala galera, a voz cansada que vos fala semanalmente está de volta. Estou aqui com o Fernando Pé Murcho na lateral esquerda e para dar uma reforçada no nosso time, hoje na lateral direita, Cicinho. Hoje estamos bem, porra. Hoje o gordinho aqui vai se encher de gols. Do jeito que o lateral direito sobe aí, eu não passo do meio campo, né? Você só ataca também, né? Vai ter que jogar no 3-5-2 do outro olho. Tô achando que eu vou sentar. Ô Cicinho, mas, pô, nós estávamos na resenha monstra aí da seleção de 2005, daquela Copa das Confederações, que foi incrível, que resgatou do povo brasileiro ali aquela alma de 2002, campeão mundial. E você falou um negócio legal, que, pô, não estava nem o Roberto Carlos, nem o Cafu, nem o Ronaldo. E foi uma chance fera para você jogar, para o Gilberto jogar, e o Adriano ter sido o dono daquela Copa das Confederações, né? Mas, pô, queria saber uma resenha dessa Copa das Confederações, uma coisa mais de vestiário mesmo, alguma passagem que você lembra aí, que você dê risada, você fala, puta que pariu, porque olha onde eu tô, né? Olha onde eu cheguei, naquela resenha que a gente estava tendo um pouco antes aí no primeiro bloco, né? De olhar e falar, caralho, olha os fera que estão aqui do meu lado, mas compartilha aí com a gente, com os meninos daqui, que os nossos ouvintes também adoram ouvir essa parte mais resenha, mais vestiário. Cara, vestiário de seleção é um espetáculo, né? Na verdade, que nem no meu caso, que eu era bem novo, assim, na questão de convocações, e você lidar com Cafu, com Kaká, com Adriano, tinha o Lúcio, enfim, Dida. Ronaldinho, o melhor do mundo, pô! Entendeu? Então, não era assim... Era cada dia uma novidade. Você sente prazer, né, em acordar para ir para o treinamento, que você vai estar junto com os caras fera. Mas ali era muita diversão mesmo. As resenhas eram resenhas assim, bem bacana. E o principal de tudo ali era a concentração que nós estávamos mesmo para ganhar essa Copa das Confederações, porque quando se veste camisa de seleção brasileira é uma responsabilidade gigantesca. E eu via isso no olhar dos caras, e quando, né, na verdade não é nenhuma resenha de vestiário, mas foi uma coisa que nós deparamos, que foi com o ônibus da Argentina cruzando no jogo da final. Nós saindo do estádio, né, fizemos o reconhecimento do gramado, e aí nós tínhamos uma hora para fazer o reconhecimento do gramado, saíamos do estádio e chegaria a Argentina para fazer uma hora de treinamento para reconhecer. E o ônibus cruzou assim na saída do estádio. E quando nós olhamos, os argentinos estavam tudo socando o vidro e cantando, né? Brasileiro Cabron, porque dá para ver na leitura labial. E aquilo, todos nós ficamos assim, apavorados, porque, tipo, nunca tínhamos visto aquilo. E nós vimos sangue no olho dos caras mesmo. Aí, no outro dia, que nós voltamos para o jogo, quando o ônibus parou dentro do estádio, para a gente descer, ninguém desceu. Ficou todo mundo batucando dentro do ônibus, o Adriano dando soco, ele deu tanto soco no teto do ônibus que quebrou. E aí todo mundo saiu e aí nós entramos muito louco pro jogo, cara. Então, esse dia no vestiário, ninguém conversou com ninguém, a música alta, todo mundo se trocando, o aquecimento, e entramos para essa final contra a Argentina. E segundo, né, o que a gente vê,
foi a última atuação de gala da seleção brasileira, né, contra a Argentina. Então, um momento histórico. Essas histórias ficam na mente e ficou marcado esse duelo contra a Argentina mesmo. Eu fico até curioso para entender como é que foi o pós-jogo disso aí, cara, porque o jogo foi uma loucura ali, né? Tipo, ali tudo que aconteceu naquele jogo foi o típico, o suco de futebol ali, né, cara? Emoção à flor da pele, não sei o quê. Eu imagino como é que não foi o pós-jogo dentro do vestiário lá, depois daquele gol espírita ali salvando no final. Pô, puta loucura, mano. Ô, Não, Fernando, foi... Japão, hein? Tô confundindo a Copa América, né? Já É, bem na hora agora. Japão. A Foi Argentina foi nas aquele confederações, 3. foi o Cicinho deitou, meteu Foi, cruzamento, foi aquele. ganharam da semi, na semi da 2005. Alemanha, Falei e pensei, teve aquele gol que a gente olha toda hora, né? Troca de passe por um monte de tempo lá, que passa no pé de todo Isso, mundo. isso. Não, foi 50 e poucos segundos, né? Vestiário de título é sempre uma festa. E você foi Imagina titular a contra a campanha Argentina. inteira, né, ô Cicinho? Eu só não joguei de titular contra a Alemanha na semifinal. Eu fiquei no banco, só que no intervalo o Parreira sacou o Michael e me colocou. Tava 0-0 e aí nós ganhamos de 2-0 e o Parreira me colocou a final novamente. Mas, Cici, cara, eu arrisco a dizer que naquele jogo contra a Argentina foi a sua melhor atuação com a camisa da seleção, né? Sem sombra de dúvida, com certeza. Ali também foi o carimbo, né, para o passaporte para a Copa do Mundo. Uma final assim, na verdade, eu como um coadjuvante eu pude brilhar. Então, a expectativa, lógico, estava em cima de Kaká, de Adriano, e eles jogaram demais. Só que um dos nomes mais falados lá na Alemanha, que foi bacana, foi o meu, né? Ao final, e até meio que cogitaram entre o Adriano e eu para ganhar, né, o prêmio de melhor daquele jogo. O Adriano ganhou como melhor da competição. E aí acabaram com todo o merecimento dando para o Adriano, porque gol é o que vale, mas o importante foi eu participar com as minhas assistências, e isso ficou Nossa, mas marcado. você comeu a bola aquele jogo e é o que você falou mais cedo também. Você vê que você arrebentou com o jogo, porque os caras palmeirenses, os corintianos, os caras falaram, bicho, vocês são foda mesmo, porque esse lateral de vocês é bom demais. Então, acho que para você é muito gratificante também. Ô, Cici, eu quero pegar um gancho de uma coisa que você falou, da Copa das Confederações, vocês estavam muito focados para ganhar e tal. E aí, porra, vocês foram para a Copa do Mundo no ano seguinte e rola aquela velha resenha de que a seleção tava uma bagunça, que o pré-Copa do Mundo lá na Suíça foi uma várzea e não sei o quê. E, porra, eu queria saber de alguém que estava lá, porque eu e o Fernando começamos esse projeto aqui do Andarilhos, porque a gente tem muita crítica à mídia esportiva brasileira, sabe? Muito se fala, pouco se sabe, as pessoas são muito maldosas com os outros, não pensam que do outro lado tem jogador, que tem família, que tem alguém que honra a família, enfim. E muito se falou sobre a concentração lá em Vegas, que o Parreira estava nem aí, que o Zagallo estava nem aí. O que de fato aconteceu? Assim, pô, estava meio desfocada a coisa, e o que de fato a galera acabou pegando, porque não ganhou título e era uma das melhores seleções dos últimos tempos, e aproveitou para malhar em cima injustamente? Bom, na verdade, o Parreira e o Zagallo são os menos culpados, né? Desorganização teve muito, e isso prejudicou o trabalho do Parreira e do Zagallo. O lugar que nós ficamos, todo treinamento era 30 mil pessoas assistindo o treinamento. O Parreira e o Zagallo não conseguia montar um sistema tático porque a torcida começava a vaiar, né? Não fazia chute a gol. Né? Tava treinando, entrava pessoas dentro do campo para abraçar a gente. Então parou a cidade. E isso houve muito ganho de dinheiro. A turma vendia ingresso para o treinamento. Então nós não tivemos uma blindagem. A nossa blindagem era dentro do hotel. Nós saímos do hotel para ir para o lugar de treinamento, acabou. E nós, jogadores, é bom isso, é gostoso, porque você vê o carinho do torcedor, você vai treinar, você vê um monte de gente. Só que isso atrapalhou muito, porque você acaba desconcentrando. Então,
o maior culpado disso daí foi a organização da CBF mesmo. Eu acho que a CBF tinha que ter blindado mais nós jogadores, estávamos dentro do hotel, vamos treinar dentro do hotel lá do campo, já viu que não está dando certo lá, vamos manter aqui, porque o foco é a Copa do Mundo. Mas eu acho também para o Brasil ter ganho em 2002, a CBF estava um pouquinho, assim, vai... Oba, né, Cicinho? Foi meio oba-oba, assim. E além de ter ganho em 2002, eu falei isso uma vez, acho que eu nunca falei aqui no Andarilhos, mas em conversas, às vezes tem gente que concorda, tem gente que critica, mas para a galera da minha geração, entre uns 20 e pouco, 30 anos aí, cara, a seleção de 2006 ter perdido e tal, pode ser comparado com um pouco do que a seleção de 82 foi para aquela geração, a geração do meu pai e tal. Porque era um time muito bom, só tinha cara fera, só tinha a cobra da bola, tinha o melhor do mundo. Então todo mundo esperava um título dali, né? E foi o que você falou, foi as últimas vezes que a gente viu um Brasil que encantava, um Brasil que brilhava os olhos, que todo mundo parava para ver. Exatamente. Imagine, você entra dentro de campo, você olha para o seu ataque, tem Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Adriano. Tem um Robinho que estava um fenômeno, entendeu? Você tinha Juninho Pernambucano que fazia gol de tiro de meta. Então, era uma zaga com uma das melhores do mundo. Cafu e Roberto Carlos, Lúcio e Juan. Cara, 3 puta goleiro. Então, era todo mundo protagonista nos times, né, cara? Hoje que a gente não tem hoje, né, na seleção. Todo mundo era protagonista de primeiro escalão nos clubes, né? Todo mundo era o cara dos times, né? Sim. Exatamente. E olha que ficaram inúmeros jogadores sem ser convocados, hein? Então, a falta de organização mesmo. O problema, o que dói é isso. Ter disputado uma Copa do Mundo e entrado para a história de uma maneira assim negativa, né? Estava na melhor fase da minha vida, todos falavam que eu tinha que jogar, mas o Cafu realmente tinha que jogar, porque os caras, quando vestiam a camisa da seleção, se transformavam, e naquele jogo fatídico contra a França, infelizmente, nós perdemos a classificação precoce ali, né? Então, eu não vou colocar culpa nos atletas, não. Nós temos a parcela de culpa, sim. Comissão técnica? Nenhuma. Mas a CBF foi a maior culpada por esse deslize da seleção em 2006. Eu acho que faz bastante sentido isso aí. É uma impressão que até é meio notável isso, né? Pelas imagens que a gente via. Mas o Cicinho, queria falar de você assim, se tem um clube no mundo que tem uma mística de como são as coisas, de como é pomposo, é o Real Madrid, né, cara? O Real Madrid já é por si só um clube muito de pompa, né? Pode-se dizer que é o clube mais talvez luxuoso do futebol mundial, né? Tem todo aquele charme. Mas assim, você ainda, além disso, você viveu a fase dos galácticos do Real Madrid, né? Que era para cima e para baixo, falando dos galácticos, que era só fera, e você ali no meio, cara. Eu queria saber como é que era conviver com o Zidane, com o Beckham, com os brasileiros, os feras da bola lá, Iker Casillas, um cara que foi igual você, que veio de Ribeirão Preto, lá pequenininho, de Pradópolis, jogou no Botafogo de Ribeirão, de repente, pro Real Madrid, de repente, né? Toda a carreira, mas tá no Real Madrid com esse monte de fera, cara. Como é que era isso aí, conviver com esses caras, trocar chuteira do lado do Beckham, do Zidane? Assim, você leva mais como realização de um sonho, né? Objetivo conquistado. Na verdade, o nervosismo é mais nos treinamentos, nos primeiros treinamentos. Aí depois você já se sente igual os caras. Porque quando eu cheguei no Real Madrid, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Os caras são feras demais. Eu torcia para os caras, agora eu tô jogando do lado do Zidane, do lado do Ronaldo, dos caras. E aí você começa a se valorizar também, né? E aí eu pensava, não, se eu estou aqui é porque eu tenho qualidade. Se eu estou aqui é porque eu fiz por merecer. Então você vive um dia após o outro, né? Você começa a conquistar a simpatia dos companheiros, porque quando você chega num país, que nem igual eu cheguei na Espanha, o Michel Salgado já estava ali, dono da posição há 11, 12 anos. E eu chego com o status de ser titular. Aí começa aqueles olhares diferentes. Então você tem que tomar cuidado para não se diminuir muito,
porque aí você fica muito bonzinho, os caras te massacram. O Michel Salgado, por exemplo, no primeiro mês que eu tive no Real Madrid, eram todos o vestiário assim, né? Então tinha armário por armário, ele chegava cumprimentando todo mundo, né? É o normal de todos os jogadores que chegavam. Então quando ele chegava, ele cumprimentava, a hora que chegava no meu armário, meio que ele olhava para o lado assim e me pulava. Tipo, já cumprimentei, eu não vi. Então eu via isso daí, e nas primeiras vezes eu esticava a mão, então como eu via que ele pulava, na terceira, quarta vez, a hora que ele vinha, eu já amarrava a chuteira para, entendeu? Aí depois o cara vai vendo que você é uma pessoa do bem, tal, que não tem vaidade e começa a mudar todo o relacionamento, se tornou um grande amigo, me respeitava, às vezes jogava, às vezes eu jogava. Então é mais isso, era um vestiário assim muito vaidoso, vaidoso. E eu tive que me blindar disso. E graças a Deus, fiquei 2 anos ali e pude me tornar um galáctico e ser campeão em 2007, né, do Campeonato Espanhol. Ô, Jotinha, antes de você fazer seu comentário, eu vou até fazer um questionamento para você mesmo, né? Nem pro Cicinho, porque o Cicinho ele vai fazer aquele discurso de não, vai falar, pô, se o cara tem Michel Salgado e Cicinho e bota o Michel Salgado para jogar, esquece, tá de brincadeira. O Michel Salgado tem que jogar muito tempo ainda, pô, pelo amor de Deus. Michel Jogou um Salgado terço. O Michel Salgado foi o maior cozido que jogou por tanto tempo num grande clube. Não, Cici vai discordar, o Cici vai querer me derrubar. Mas Não, fala aí. Eu tenho eu não meus vou poréns. Eu não tenho é meus questão poréns de discordar. com o Salgado, desde que ele quebrou o Juninho lá antes da Copa e tirou o Juninho de uma Copa, né? Quando o Juninho era do Middlesbrough. Mas vai daí. Qual que é a sua impressão do Salgado? Não, João, Fernando, a questão é a seguinte, a questão é de cultura, né? A questão é de cultura. Para o Brasil, o estilo de jogo dele não é legal. Para a Europa já é. Que nem para a Europa eu enfrentei muita dificuldade com o meu estilo ofensivo, né? Meu primeiro jogo, por exemplo, com a Roma, nós ganhamos, eu acho que de 4-1 do Palermo. Eu participei de 3 gols. No outro dia eu cheguei grandão no vestiário, no Luciano Spalletti lá, o carecão, reuniu o time, pediu pro Doni, goleiro, traduzir. Eu falei, o cara vai me dar uma moral. E ele falando tal, e eu com aquele sorrisinho. Aí quando o Doni traduziu, falou, ó, que não é Brasil, não é Real Madrid, não. Aqui você, até no meio, do meio para frente é o Tadei. O Tadei ontem jogou de lateral e você jogou de atacante. Fiquei 3 jogos sem jogar. Entendeu? E fui considerado pelos jornais o melhor em campo. Mas é o quê? É a questão de cultura, que nem o Juan Fran lá é um excelente jogador, mas para o Brasil não vai. Por quê? Não é a maneira que a gente gosta de jogar, entendeu? A gente não gosta de um lateral que fica ali marcando, não dá uma assistência. Então, o Michel Salgado teve os méritos dele pela tudo aquilo que ele conquistou no Real Madrid. Então, existia essa parte vaidosa dele, né? Por tantos anos, aí chega um menino e já assume a posição. Mas é um excelente jogador. Sim, não, com certeza. Você matou a pau. Agora eu falei de me derrubar brincando, mas eu entendi perfeitamente o que você falou. Porque eu sou polêmico quanto a esse Real dessa época, porque eu não era muito fã do Raul também, não. Então, pô, tinha o Ronaldo, tinha o Robinho, deixa os caras. O Zidane, porra, o Beckham, isso é outras ideias de jogador, né? Mas Cici, até para matar essa história de Real Madrid, cara, eu queria saber com quem mais você teve contato, quem que era mais seu camarada lá. Eu já ouvi umas resenhas suas com o Beckham aí, de uma certa jaqueta, que você compraria uma casa aqui no Brasil, uma loja que ele te mandou lá, você quase deixou seu salário inteiro. Não é para tanto. Mas como é que era lá? Você teve uma resenha boa com o Beckham mesmo, com o Zidane, com o Guti? Quem que era mais chegado teu, além dos brasileiros? Não, lá nós éramos muito unidos, né? Principalmente os estrangeiros, assim, os espanhóis era mais na deles. Mas o que eu tinha mais contato mesmo era o Sérgio Ramos, porque nós morávamos no mesmo condomínio de apartamentos. Aí depois fomos para um condomínio de casas. Então, o Sérgio Ramos, no entanto, que quando houve a convocação para a Copa de 2006, que estávamos na sala da minha casa, Robinho, eu, mais 3 amigos,
quem estava fazendo a filmagem era o Sérgio Ramos, ele fez a filmagem, tudo, né? Na época estouramos lá um champanhe para comemorar, e estávamos de terno já, porque dali nós íamos para o aeroporto para viajar para jogar com o Real Madrid. Então era o mais chegado. Depois chegou o Higuaín, depois chegou o Gago, né? Os argentinos, que eram gente finíssimas também. Mas era essa galera. O Cacilhas, o Salgado, o Guti, assim, era mais na deles, Elgueira. Então, era mais o Sérgio mesmo e os argentinos que chegaram. Tá ruim de cinegrafista, o Fernandinho, cara? Tá maluco, cara. Sérgio Ramos, deve ser legal até para ele, né, pro Cicinho ter visto o começo da carreira do Sérgio Ramos, né, porque o Sérgio Ramos, acho que quando você tava lá, ele tava só iniciando ali, né, devia ter acabado de chegar do Sevilha ali, pô, e hoje o cara é referência mundial ali, como um dos grandes zagueiros até da história mesmo, o cara, pô... E é a cara do Real Madrid, né, você pensa em Sérgio Ramos, você pensa em Real Madrid, né? Exatamente. Não, o Sérgio que ele faz pelo Real Madrid, né, identidade, a maneira com que ele se identificou com o Real Madrid assim, é uma coisa grandiosa, né, e digamos que é mais ou menos igual o Rogério Ceni aqui no São Paulo, o Totti na Roma. Então, ele roubou não, né, ele conquistou esse status que até então o Raul Madrid tinha, né, mas agora é Sérgio Ramos mesmo. Ô Cicinho, a gente, agora você mencionando o Totti, até o meu chefe no escritório, ele é um torcedor da Roma, é um cara que gosta muito do Totti, enfim, fala que nada é comparável ao Totti na Roma, assim, a devoção do povo por ele. E eu queria saber de você, um cara que viveu isso assim, vocês sentiam isso da torcida da Roma, de fato, exatamente assim? Como é que é essa situação lá? É parecido com o que o Rogério tem aqui no São Paulo? É algo mais passional ainda? Como é que era isso? Olha, o Totti lá, digamos que esse cara como o Rogério Ceni exatamente no Brasil. Idolatrado pelo torcedor da Roma, o cara que teve a carreira toda na Roma, recebeu vários convites de outras equipes, até do Real Madrid, e não saiu. Então, ele tem essa identificação. Mas, além da identificação que ele tem com a torcida da Roma, ele tem com o torcedor italiano. Tanto que a Copa de 2006, ele fez das tripas corações para poder jogar, né? Ele tinha, acho que 3 meses antes, quebrado, o cara deu uma pancada nele, e o cara, no campeonato italiano, que deu uma pancada nele, baniram o cara do futebol italiano, né? Assim, de tanta pressão que deram em cima do cara. Cara, você machucou o Totti não vai jogar a Copa do Mundo. E o Totti conseguiu fazer tratamento, mancando um pouquinho, jogou a Copa do Mundo em 2006 e foi campeão ainda. Então, e depois disso ele falou, não visto mais a camisa da seleção italiana. Quando nós viajávamos com a Roma, todos nós jogadores íamos para entrar no aeroporto, passava pelo controle de passaporte, tudo. O Totti não, já tinha segurança esperando ele do aeroporto, levava ele por trás e já só encontrava ele dentro do ônibus. Por quê? O assédio é muito grande, o cara é muito querido. E era um cara respeitador também, um grande líder, não somente dentro de campo, mas como fora de campo também. Porra, fera de... Cara, a gente só tá falando de cobra da bola, assim, para mim é uma alegria. E, Cicinho, você, acho que a sua carreira, a minha geração pegou ela total, o começo da galera que tem entre 20 e poucos anos e 30 ali, começou a acompanhar muito futebol na mesma época que você começou a jogar bola. Então, é muito legal falar dos nossos ídolos, dos nossos maiores ídolos, e você é um cara que jogou com ele, né? Não só dos brasileiros, como dos gringos também. Ô, Cicinho, cara, você me falou uma coisa que me despertou uma curiosidade. Você ficou um tempão lá na Roma, com alguns empréstimos, até para o Tricolor aqui, para o Vila Real, mas você ficou um tempão lá na Itália. E você falou que, você jogou no São Paulo, jogou no Brasil, no Real, que também tem esse espírito ofensivo, ainda mais com os galácticos, e você foi para a Itália lá, tomou umas chamadas mesmo em jogo que você deitava o cabelo. Foi uma época de muito aprendizado, assim, falando de tática e técnica, que você também deu uma abafada, assim, nesse ímpeto de querer ir para cima. Como é que foi essa questão aí de tanto tempo de Itália, de Roma, na sua técnica mesmo, na sua tática de bola? Foi muito aprendizado ou foi uma coisa que também te tirou um pouco do tesão de ter que ficar marcando mais do que atacando?
Na verdade, eu tive que me adaptar às culturas, né? O futebol espanhol é um futebol mais ofensivo, até porque o meu parceiro de lado direito ali era o Beckham, que era um cara, um europeu, então um cara muito robótico. Então, eu não tinha dificuldade nenhuma em me atacar e ele ficar na minha posição. Já na Roma eu já encontrei mais dificuldade, porque o futebol italiano é mais robótico. Na época era mais robótico. Então era mais o sistema 4-4-2. É, era um momento ainda que o futebol italiano tinha muitas jogadas aéreas. E por eu ter uma estatura baixa, por exemplo, quando eu jogava fora de casa, o treinador me colocava no banco. Quando eu jogava dentro de casa, precisava atacar, ele me colocava. Quando eu jogava fora de casa contra o time que tinha uma tranquilidade para a gente ter um trabalho ofensivo, eu jogava. Então entendeu? Não tinha titularidade. Isso, para nós brasileiros, nós não somos acostumados com isso. Então eu enfrentei muita dificuldade quanto ao sistema de jogo italiano. E aí, depois que eu me adaptei, consegui normalmente jogar, aí veio a lesão no meu joelho, e foi onde tudo começou a ir para outro rumo, já começou a vir o desprazer, né, de jogar futebol, toda aquela questão de fazer tratamento novamente, da segunda cirurgia, não saber se ficava na Roma, se voltava para o Brasil. Então, foi um mar de coisas na cabeça, onde eu perdi totalmente o foco. Mas eu encontrei muita dificuldade na Europa. Com a cabeça que eu tenho hoje, né? Com a cabeça que eu tenho hoje, com o salário que paga hoje no Brasil, eu acho que eu não sairia nem para o Real Madrid na época. Ô Cicinho, você tocou num ponto, cara, que a gente tá falando a entrevista inteira de, pô, os momentos que você conviveu com os grandes caras, você conviveu não, você era um dos grandes caras do futebol, você foi durante toda a sua carreira praticamente um dos grandes nomes do futebol mundial na posição, uma referência no futebol brasileiro, que é o futebol talvez ainda o mais famoso do mundo. Só que aí a gente sabe que também a gente sempre toca nesse ponto no Andarilhos, que a vida do jogador é uma vida como de outra pessoa qualquer, né? O jogador está sujeito a ter os problemas, as amarguras de uma vida. E às vezes eu acho que o nosso público não está pronto para tratar o atleta como ser humano mesmo, que ele precisa ser tratado em muitas ocasiões. E você falou já abertamente algumas vezes dos problemas que você teve, das dificuldades que você enfrentou, de como você superou elas. Você acha que na época faltou alguém olhar para você com um olhar humano de verdade ali, te enxergar não só como o Cicinho da seleção brasileira, o Cicinho do Real Madrid, o Cicinho da Roma, o Cicinho ídolo do São Paulo, e olhar para você como, pô, o Cicinho é aquele moleque lá de Pradópolis, aquele cara que, pô, vai precisar de um braço também, que não é porque ele tá lá em cima que ele não vai precisar de alguém. Você acha que falta isso ainda em alguns momentos para a gente ajudar os atletas a entender que não é só de glória, não é só de momentos bons que a carreira de vocês, deles, sobrevive? Não, olha, eu não vou falar que faltou, porque não faltou, não. Eu sempre tive respaldo dos meus pais, meus ex-empresários, né? Lógico, tive muitos amigos. Na verdade, o que faltou foi eu parar para pensar no Cicinho que eu era, entendeu? Eu lembro que eu ouvi uma entrevista uma vez do Ramires, antes da Copa do Mundo de 2010, se não me engano. Fizeram um especial com o Ramires, é o ex-volante da seleção brasileira, e mostraram a vida dele, que era um menino que veio de favela, tudo, e que tinha comprado mansões para a mãe, para ele, e perguntou o que o dinheiro e o futebol tinha mudado na vida dele. Falei, olha, me deu uma condição melhor, né? Hoje eu posso comprar o que eu quero, se eu quiser comprar um carro, se eu quiser comprar um avião, eu compro, porque o dinheiro me proporciona isso, o meu trabalho. Só que ele não mudou quem eu sou. Então, aquilo ali foi um tapa na minha cara, porque eu fui criado de uma maneira, e quando eu conquistei o sucesso, o dinheiro mostrou uma pessoa que eu não sabia que tinha essa pessoa em mim, entendeu? Eu achei que eu podia tudo, que eu já tinha conquistado tudo, que não tinha mais regra, que eu não precisava obedecer mais meu pai, que eu não precisava obedecer treinador. Então, na verdade, o sucesso fez isso comigo, despertou um lado em mim que eu não conhecia, e eu não soube administrar esse lado. E esse lado começou a me levar para o fundo do poço. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de rever quem era o Cicinho. Então, Deus me deu essa oportunidade, e aí foi onde eu cuidei mais da minha vida espiritual, do meu relacionamento com Deus. Fui um cara que, desde pequenininho, né, com 12, dos meus 11 aos 14 anos,
para ter dinheiro para ir treinar no Botafogo de Ribeirão, eu ajudava minha mãe e meu pai a limpar a igreja católica, entendeu? Então, eu fui criado dentro da igreja e eu tinha perdido essa essência, eu tinha perdido o temor em Deus. E aí, quando eu conheci realmente os caminhos que Deus tinha para mim, que eu era uma pessoa que tinha que transmitir uma imagem positiva e não uma imagem, é o Cicinho, mas eu era um cara totalmente derrotado. E quando eu vi isso, graças a Deus, eu pude virar essa chave novamente e voltei a ser o Cicinho que o meu pai, meu falecido pai, ensinou, que era uma pessoa humilde, uma pessoa responsável e uma pessoa que amava jogar futebol, já que eu tinha perdido o prazer. Ô Jota, Eu acho que foi. só um pontinho antes, assim, que eu acho que assim, o Cicinho fez muita coisa na carreira dele importante, né, cara? Fez gols importantes, a gente falou da Copa das Confederações e tal, mas eu acho que o grande mérito da carreira do Cicinho veio depois de que ele se aposentou, essa coragem dele falar sobre tudo isso, porque eu acho que o quanto ele ajuda caras que passam por essa situação, dando o exemplo dele, é sacanagem. Então, acho que é só por esse ponto que eu acho que o auxílio que ele dá é brincadeira. Não, com certeza. Eu vou falar que é disparado a história mais bonita que a gente já ouviu aqui. E assim, a gente sabe, ele já contou isso em outros programas, e eu ia falar exatamente isso. Quantas pessoas ele pode ajudar a resgatar. E não só dos problemas que o Cicinho teve, ligados à bola, etc e tal. Mas às vezes, pô, a pessoa está perdida, não encontra o próprio eu. Eu achei isso extremamente importante. E aí, se você colocar a cabeça no lugar, pensar, ter ajuda, porque muitas vezes a gente não vê ajuda, né? Então, isso é legal demais. O que foi, Fê? Você ia falar alguma coisa? Beleza. Ô, Cicinho, cara, eu ia também aproveitar o momento para te dizer, para te agradecer, porque o Fernando falou dos momentos e tal, não sei o quê. Obrigado por ter feito aquele gol no Palmeiras, tá bom? Na Libertadores de 2005. Acho que todos eu estou representando aqui descaradamente a torcida tricolor, tá? E agradecer esse gol. Porque assim, o que eu zoei de palmeirense naquela época, e até hoje, se vem me encher o saco, eu só mando o link daquele gol que você fez, que acho que foi, sem exagero, não é porque você tá aqui não, quem é meu amigo sabe, vou falar para os caras postar lá no Instagram do Andarilhos comentar, que foi o gol que eu mais comemorei na minha vida, que eu mais vibrei, que eu mais enchi o saco dos outros. Então, já estamos caminhando aqui para o final desse bate-papo e agradecer mesmo você por ter feito esse gol, por ter sido esse cara identificado. E para fechar da minha parte, pelo menos, trazendo para o São Paulo atual, Cicinho, a gente vê, porra, eu vejo você, vejo o França comentando muito, o Souza, o André Dias, isso que tá me vindo na cabeça rápido aqui das últimas coisas que eu vi. Galera puta da vida, uma galera identificada com o São Paulo e que quer ver o São Paulo ganhar. Não quero ser meio clichê, mas assim, o que você acha que tá faltando para essa turma aí que tá lá jogando bola e ter esse punch de vencedor que vocês tinham, que todos esses caras que eu falei tiveram e trouxeram tantos títulos pro Tricolor? Olha, vou falar uma linguagem que eu nunca falei, viu, João? E o Felipe, e o Fernando. Acho que está faltando vergonha na cara. Está faltando vergonha na cara porque tá tudo bom, se entrega um gol pro atacante, tá tudo beleza. O goleiro tenta driblar, toma um gol, tá tudo beleza. Entendeu? Perde um jogo, tá tudo legal, no outro dia parece que não aconteceu nada, é postagem no Instagram. Então, eu acho, eu vejo, tá? Porque eu sou torcedor, não estou falando como repórter do SBT aqui, não, estou falando como torcedor. Eu acho uma falta de respeito comigo quando os atletas fazem e tomam essas decisões irresponsáveis dentro de campo e depois não está nem aí que passou. Poxa, tem um torcedor com sentimento que quer ser campeão. Quem quer ficar vendo o Palmeiras ser campeão da Libertadores e o São Paulo não ganhando nada? Entendeu? Então, o time que estava com o título na mão, então eu acho que falta entender também o que é essa camisa. E é por isso que digamos, os que jogaram, né, os que são considerados ídolos, estão se manifestando, porque nós sabemos o que significa essa camisa. Nós sabemos que o torcedor passa e hoje nós somos torcedores. Entendeu? Então, eu acho que esses caras precisariam mais disso. Acho que a diretoria do São Paulo, sabe o que tinha que fazer? Reunir os ídolos e levar lá para fazer uma palestra com os caras. Falar, meus irmãos, vocês estão pensando que vocês são quem, velho?
Nós estamos aqui torcendo para vocês acham que nós somos alguns bobos, alguns babaca que fica sendo zoado? Entendeu? Então, eu acho que está precisando disso daí, e isso daí às vezes deixa a gente muito chateado, e por isso que faz postagem mesmo, porque somos São Paulino e assim. E vou te dizer, eu sempre que eu, como torcedor anônimo, assim, né, e não tendo sido ídolo do clube, que eu sempre falo para os nossos amigos tricolores é o seguinte, cara. Você falou disso, eu falo, devia juntar a gente, juntar um monte de torcedor, pega só os torcedor 10. Fala, ó, explica como é que foi a sua semana depois dessa derrota aí para os caras que jogam. Quão triste foi, quanto você não foi zoado, o quanto sua semana não piorou, porque sua hora de lazer é aquela e foi uma merda, sabe? Você estraga a semana de muita gente. Falei isso pro Pablo aqui até as vezes que ele esteve aqui com a gente. Ele deu risada e falou, não, a gente sabe, João, eu sei, não tô nem duvidando do caráter dos caras, não é isso, mas falta isso, falta uma força, uma vergonha na cara mesmo, como você disse. Mas vai daí, Fernandinho, você ia fazer um pedido pro nosso Latera? Eu ia fazer, cara, eu não sei se ele vai aceitar, mas é um pedido desde que a gente soube que ia falar com o Cicinho, cara. Eu amo, Cicinho, eu amo a musiquinha da caixa postal do Cicinho que você cantou numa entrevista. Eu queria pedir para você. Aposentei, velho. Eu queria pedir que você cantasse ela aqui pra gente, pelo amor de Deus. Faz essa moral pra gente, Cicinho. Você ligou para o Cicinho, mas no momento não vou poder atender. Você ligou para o Cicinho, deixa o recado que eu retorno para você. Gênio. Pô, que moral. Essa música aí é boa demais, cara. Puta que pariu. E ela remete a boas memórias do torcedor tricolor. Que é não só o torcedor tricolor, pô, de mim também, que não sou São Paulino e, pô, eu sempre que eu ouço, vejo o Cicinho, traz um carinho bacana. Juntar essa música e Caneta Azul é sucesso, não sai da cabeça. Ô Cicinho, encerrando aqui, cara, nosso bate-papo, queria, agradecer de verdade em nome do Andarilhos, porque não é fácil uma galera do teu porte aceitar conversar com a gente, né? A gente ainda não é um canal grande, a gente é independente aqui pra caramba, não somos nem jornalistas, a gente começou a tocar isso aqui como hobby, hoje virou uma segunda profissão, que a gente bota muita energia nisso, e, é um prazer imenso estar falando com um cara do seu tamanho, assim, é até um pouco emocionante pensar que o nosso projeto, que começou tão pequenininho, está recebendo um cara do seu porte aqui, então é um agradecimento de coração aqui no programa ainda, para todo mundo ouvir, porque é muito gratificante, eu queria te agradecer, e aí passar a palavra para o Jotinha dar o final dele. É isso, agradecer e falar que a simpatia e a humildade que você foi desde o primeiro contato, que eu fiz despretensioso com você, como um torcedor tricolor. Eu falei, pô, Cicinho, trocamos uma ideia rápida sobre São Paulo. Eu falei, pô, eu faço um podcast, você não toparia fazer um episódio com a gente? Você falou, não, eu topo sim, vamos embora. Então, isso é muito legal. E aqui, para encerrar, para não tomar mais tempo, um menino de 10 anos de idade, em pé, em cima da cadeira do Morumbi, lá do setor térreo, que viu a final da Libertadores de 2005, nunca imaginou que 15, 16 anos depois ia estar trocando ideia com aquele cara que deu aquele carrinho monstruoso. Então eu termino essa entrevista extremamente emocionado e agradecido, e agradeço do fundo do coração e passo a palavra para você terminar aí, porque da minha parte é só felicidade. Valeu, João. Valeu, Fernando. Obrigado. Sem sombra de dúvida, é uma honra. Na verdade, eu não me sinto com toda essa bagagem, né, que você está falando de receber um cara do meu porte. Na verdade, se hoje eu sou reconhecido é porque vocês, né, sempre torceram pelo meu trabalho, sempre divulgaram. Então, isso é bacana. Parabéns pelo canal. E a televisão... as pessoas estão, assim, sabe, de saco cheio desses negócios muito estudadinhos, sabe? Você pega e fala tudo estudado. Então, o bacana é que o jogador gosta, que o torcedor gosta, é isso daqui mesmo, é conversar abertamente. Então, pode ter certeza que vocês vão prosperar muito com esse projeto de vocês. Contem comigo. E muito obrigado pela entrevista, né? Que Deus abençoe aí. Saudações, tricolor. Obrigado, e tamo junto. Ô, Cicinho, último pedido, hein? Segue a gente lá no Instagram para ajudar, e porque a gente pede pra galera ver, pô, os caras vêem o Cicinho, segue os caras, nós vamos seguir também. Então, se puder dar essa força pra gente, e um abraço para todos aí, agradecer o SBT novamente. Quem sabe um dia a gente não aparece na arena lá para bater um papo. Valeu, Cicinho. Bom demais, vamos que vamos. Valeu, meu velho. Obrigadão, cara. Tamo junto.
Tchau, tchau. Um abraço, com Deus. Tchau, tchau.